Vamos entrar então no nosso texto base. Texto base. Hoje a gente tá muito inspirado, olha isso aí. Vamos pro texto base. Igual eu comentei aqui, é Apocalipse 17. Vamos então dar uma comentada. A gente não vai ler o capítulo inteiro, mas a gente vai comentar o que tava rolando aqui. Então, basicamente, João foi levado por um deserto. E aí, no deserto, ele vê lá uma meretriz, uma mulher vestida de púrpura, escarlata, adornada, com a taça e... Várias palavras não jovens. Várias coisas não jovens. E que eu achei, assim, já comentando um negócio que eu achei interessante, é que fala que ele se admirou. E aí ele fala que ele ficou admirado com aquilo e o anjo perguntou pra ele: mas por que você se admirou? Cara, é uma mulher em cima de uma besta com um monte de cabeça, como que você não vai ficar admirado? Eu passo o Batman na sua frente, você não vai nem dar uma olhadinha? E aí começa a dar uma descrição da mulher, e tem a descrição da besta depois, e aí a parte que eu acho muito interessante fala: agora eu vou explicar o que é tudo isso. E ele começa a explicar e só piora as coisas. Hoje em dia, a gente com a visão de passado que a gente tem, porque a gente já viu o que aconteceu. A gente consegue deduzir muito do que está aqui no texto. Mas imagina para João, né? Assim como a gente comentou lá no caso de Daniel, imagina para ele, mesmo o anjo explicando, isso aqui vai ser tal pessoa que vai fazer tal coisa em tal ano. Aquilo era muito doido, porque era um negócio que acontecia ali 200, 300 anos depois da visão. Mas se pra gente hoje já é complicado às vezes de entender, a gente sabendo o que já aconteceu, imagina pra João lá, um mero mortal, um idoso numa ilha, vendo um bicho desse e tendo que entender o que era. Então, e a gente fez a lição aqui de Daniel, né, falando sobre as 2.300 tardes de manhãs, as 70 semanas, isso aí é complicado, mas deu pra entender, porque tudo já aconteceu. Sim. Essa profecia que a gente vai ver hoje é a coisa assim que parte já aconteceu, mas tem a outra parte que a gente não... E aí fica confuso até pra gente. Fica. Porque a gente não sabe como é que vai ser isso aí, né? E aí assim, bom, você não comentou, né, de curso de Apocalipse, eu já fiz curso de Apocalipse, né, alguns, né, mais de um, mas assim, a gente acaba esquecendo muita coisa, porque é realmente muito conteúdo. E daí eu falei, não, vamos lá, vamos estudar que eu vou lembrar. Mas aí estudando, aí eu realmente vi que... Estudando eu vi que eu não lembrava. Que não tem jeito mesmo, porque até lendo sites, né, da igreja e tal, a igreja não tem uma posição assim, é isso. Essa cabeça é isso e tal. Sim, e assim, tem lá... Eles jogam até 7, tem 7 interpretações que foram de estudiosos tals, da igreja, que deram as interpretações. Tem muitas delas que são parecidas, mas tem uns que divergem dos outros, porque é uma coisa que não aconteceu ainda. Uhum. Não, e essa besta que aparece aqui, esse animal que aparece aqui no capítulo 17, ele comunica muito bem com o animal que aparece no capítulo nos animais, né, que aparecem no capítulo 12 e 13. Só fazendo um puxadinho aqui, né, da nossa lição. E lá no capítulo 13, por exemplo, só pra gente entender essa questão aí da confusão, né, pra gente. Porque no capítulo 13 cita um animal que ele tinha aparência de cordeiro, mas ele se tornou um animal que daria poder à besta, né? E por muito tempo, a gente aqui na igreja, principalmente, a gente aprendeu que isso aí seria os Estados Unidos dando suporte bélico para um poder oriundo, um poder religioso oriundo da Roma antiga. Uhum. E hoje em dia eu já ouvi um outro pastor, um outro estudioso da Bíblia, dizendo que os Estados Unidos seriam um grande candidato a isso. Então você vê que como as coisas, as visões vão mudando, o universo vai mudando, o universo, né, assim, o planeta Terra, geopolítica, né, e as visões começam a se adaptar, porque realmente isso aqui são coisas que não aconteceram ainda, né. Então realmente fica uma grande confusão aí na cabeça das pessoas quando vão estudar o Apocalipse. Até porque o breve virá é breve para Deus, né? Que a gente já falou aqui também que ele tá fora do tempo. Agora pra gente, pode ser daqui 100 anos, galera. Eu mesmo tô preparado para viver e um dia aí descansar em nome do Senhor e sem ver a volta dele, né? Porque o breve não é para mim, o breve é para ele. Né? A gente vai ser breve porque a nossa vida aqui é só um sopro. Mas então, pessoal, aqui antes da gente
prosseguir com esse assunto, a gente vai falar agora aqui da tirinha. Tirinha. Aí, mais uma obra pra vocês aí. E galera, como de costume, vocês sabem que pra mim a tirinha tem que fazer graça e essa semana zero. Até porque o intuito dela não é nem uma tirinha não pode ser chamada. É uma única imagem, aqui pra quem não tá vendo, né? Pra quem estiver no Spotify aí. No YouTube eu vou colocar aqui a imagem dela, como sempre. Mas pra quem não tá vendo aí, é uma imagem assim da Bíblia, né? Creio eu ser a Bíblia, é um livro bem espesso. E uma taça derramando um líquido escuro em cima, né? Que, por todo o contexto aqui da lição, a gente entende como sendo sangue. Né? E ele derramando ali um sangue sobre a Bíblia. Né? Até porque a mulher em cima da besta, ela se embriaga com o sangue dos santos. Então isso aqui é toda uma analogia a isso aí. Então, tipo assim, apesar de não ter feito graça, que é o que eu acho que seja o ponto principal de uma tirinha, fez muito sentido com o tema da lição dessa semana. Eu não preciso falar que o Sidão, ele é chato, né? Com a questão da tirinha. Ele tem que ter graça. Não pode ser só um desenho. Ó, spoiler, semana que vem eu vi e ela é engraçadinha, tá? Enfim, bom, a minha impressão que eu tive, falei, nossa, mistério. Um negócio assim só, nossa. Aí tem lá, né, a partir da tirinha, anote suas primeiras impressões. A minha primeira impressão é que tá sujando o livro ali. Sim, ó, esse comentário que eu falei aqui de ser total a ver com a lição é porque eu já estudei a lição, né? Agora, quando eu li essa primeira página que eu tive a mesma impressão, tipo assim... Se fosse definir uma palavra, eu definiria misteriosa. Misteriosa. Que é só ali um cálice derramando ali. Mas bem legal, tipo, representa bem a ideia do que vai ser estudado.